Signo de cavalo. Os nascidos no ano de cavalo são em 1942, 1954, 66, 78, 90, 2002 e 2014. Muito bem, pessoal, chegamos então ao cavalo, ao grande esperado cavalo, e vamos papum, sem muito lero-lero, né? Eu tenho alguns avisos para dar para vocês, mas vamos deixar para outra hora. E vamos de fato abordar o cavalo, porque afinal a gente tem mais outros 6 signos para serem abordados, né? Cujo estão ali desde 2007 até 2003, então a gente tem alguns ainda para se comentar, e que formam grande parte das pessoas deste grupo, né? Então, jovens e, enfim, essa geração dos anos 2000 vai ser marcada ali agora. Já foi, né? Antes da gente tratar do cavalo, a gente tratou da serpente, né? Do dragão também. Então, agora a gente vai terminar mais rapidamente para todo mundo ter o seu signo representado e, enfim, que tem bastante gente esperando, né? O próprio cavalo foi bem esperado por um companheiro nosso aí do grupo. O cão também está sendo esperado. Então, vamos analisar rápido, vamos papum, analisar todos os signos, fazer esse apurão aqui na reta final e poder ir para outros projetos no canal, né? Eu já aviso que eu tô meio doente, tá? Então, se eu falar algumas coisas erradas, tiver que voltar atrás, ou o podcast se estender demais, ou ficar muito curto, eu peço perdão, mas eu vou tentar imprimir aqui com muito esforço, que eu já vim aqui, sentei a bunda na cadeira hoje, nesse frio, e vim estudar, anotar umas coisas, ouvir fontes de novo sobre o cavalo, pensar um pouquinho, pesquisar, anotar, fazer base de pessoas famosas, cara, enfim, vim aqui, tô com esforço pra gente fazer acontecer, porque eu gosto realmente desse canal e tô tentando fazer dar certo, tá? Realmente semelhante à paixão que o cavalo tem que a gente vai abordar, né? Então eu também tenho muita paixão por esse canal. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Nos tempos antigos, na história do zodíaco chinês, o cavalo ele era não vou dizer aliado, mas um servente do imperador de Jade, né? E ele tinha asas, então ele era quase um ser mítico, assim, celeste, né? E, e após se envaidecer com tantas, não, vamos dizer assim, bajulações do imperador de Jade, né? E honorações, o cavalo ele começou a enlouquecer com isso. Então ele realmente deixou subir a cabeça. E um dia, quando Hun Tzu estava subindo a montanha do palácio, ele viu o cavalo lá e o cavalo estava preso, porque ele tinha enlouquecido e já não estava mais com suas asas e com o imperador de Jade. Então o cavalo prometeu que se o Hun Tzu ajudasse ele, o cavalo ia servir ele para sempre, né? No reino da terra. O Hun Tzu era do reino da terra. E daí o Hun Tzu atira um pêssego, né? E consegue salvar o cavalo que estava na árvore, derrubando ele, e daí o cavalo se solta de lá. Então o cavalo começa a servir os humanos. O cavalo vai para o reino da terra e começa a servir. E a descrição que os chineses dão é que o cavalo começou a ajudar tanto na em lavrar, né, em atividades camponesas, em atividades de viagem, em atividades de serviço para carregar carga ou qualquer coisa que seja mais cotidiana, né, de um dia a dia da fazenda, né, digamos assim, tanto como para auxiliar em guerras, né, passar pelo fogo e pela água, eles descrevem, né. O cavalo também ajudou nisso. E depois, quando o imperador de Jade foi fazer a seleção dos 12 signos, os humanos sugeriram um cavalo, né, em respeito a tudo que o cavalo fez. Então a gente pode analisar o seguinte: o cavalo ele realmente assim, de forma historiotecnológica, ele tem uma importância muito grande para o ser humano, tá? Ele realmente a domesticação do cavalo foi assim a mais importante. Não tem como a gente falar que outra foi mais importante porque foi realmente extremamente importante para muitos aspectos. É uma relação boa, então é um animal que serve, é um animal que você trata ali, não tem lá muitas dificuldades e necessidades, né? O cavalo, ele é bem amigão, até a gente vê isso na conduta do animal, né? Ele tem uma inteligência maior do que o boi, por exemplo, ele tem uma inteligência mais aflorada, ele tem um QI maior, e ele tem muitas demonstrações de carinho e afeto pelo seu dono e servidão, né? Para essas tarefas que precisam ser feitas.
Então, tudo isso vai ser agregado junto com a análise de signo que os chineses fazem. Características gerais do cavalo, né? O cavalo, ele é da tríade dos apaixonados, junto com o tigre e com o cão. Por que é legal agora? Poxa, só agora tu tá abordando mais as tríades. Porque eu me esqueci de abordar, e é muito importante a gente abordar as tríades, pois nelas está a forma de cada signo ver o mundo. Cada signo não, cada tríade ver o mundo, né? E analisando, agora que a gente já tem a análise do tigre, ainda não temos do cão, mas já temos do tigre, a gente consegue dar continuidade à tríade dos revolucionários. Perdão, eu já ia falar aqui, o pessoal já, opa, o que é isso? Calma, vamos deixar esse tema do revolucionário mais pra frente aqui no áudio. Muito bem, é a tríade dos apaixonados, tá, pessoal? Eles são denominados tradicionalmente como a tríade dos apaixonados. Por quê? Porque os três, em excepcional, o tigre e o cavalo, eles são movidos por uma paixão muito forte, por uma força muito forte. O tigre, a gente poderia dizer que é uma força interna e que se externa de forma física. O cavalo, ele tem uma força externa muito forte. Ele não tem uma força interna assim. O que move ele são as paixões dele, que ele teve desde a infância. Ele tem uma ligação muito importante com a infância dele, porém ele não é muito profundo, né? E o que diz respeito a essa força que ele tem, essa paixão, é pelo viver, é pelo conhecer, é pelo estar com as pessoas, né? E só deixa eu arrumar aqui uma coisa. Aqui. O cavalo, ele, diferente do tigre, ele tem mais jovialidade do que força física, né? Então é dessa forma que se demonstra nele. Ainda que o cavalo é um tipo que quando faz academia, quando se dedica, irmão, tem uma estrutura muito forte, tá? Eu tava analisando aqui uns cavalos e dificilmente você vai ver assim um magrelo, tá? Ainda quando é um magrelo, é um sujeito com muita disposição, tá? Um sujeito que tem uma disposição muito, muito foda, assim, realmente ativo, né? Senão não, tá? Não é um tipo parado, não é um tipo que nem hoje em dia é denominado, né, pela ciência, quando a pessoa é sedentária. Não, o cavalo não é nada disso. O cavalo é extremamente ativo. O cavalo, ele gosta de fazer as coisas, ele gosta de se sentir prestativo, ele sente muito fácil as coisas, ele tem uma emocionalidade aflorada, né? Então ele tem uma ligação também com os prazeres e com as sensações que nem um porco, não tanto quanto o porco, e também tem no lado emocional e sensacional, muito parecido com a cabra, no sentido de que ele tem essa ligação muito forte com o emocional, não tão egocentrado, tá, quanto a cabra, que encara essas emoções como ela tem, como diálogo do mundo com o mundo interno dela, e pensa, poxa, como tudo isso me afeta e como que eu vou responder a isso, como que eu vou ser afetado a isso. Inclusive, muitas vezes você vai falar um problema com a cabra e ela pensa uma coisa relacionada a ela. Muitas vezes o problema nem é com ela, o problema nem vai atingir ela tá pensando. O cavalo tem um pouco disso, mas nesse sentido de emocionalidade, tá? Ele não é nem tão profundo quanto a cabra e também não é nem tão sensacional no que diz respeito às sensações corpóreas como o corpo. No entanto, ele liga bastante as coisas que acontecem com a emocionalidade, porque ele é da tríade dos apaixonados, tá? Que seria, então, a tríade do fogo, né? O fogo é um movimento, o fogo é luminoso, o fogo yang, né? Seria o sol, né? Seria um incêndio, o fogo yang. Seria o sol ou o incêndio, uma coisa que ilumina e que chama a atenção. Fogo yin já seria, aqui no caso, a gente tem na tríade do fogo, né? A gente tem como... deixa eu pegar aqui a anotação. O cão seria o fogo yin e o cavalo, fogo... Não, no cavalo o elemento tá na fase adulta, tá? No cão tá crescendo e no tigre ele tem um ápice, perdão. Falei besteira. O fogo yin, né, no caso do cão, já seria aquela fogueira, aquele fogo pequenininho em que as pessoas usam para se aconchegar, as pessoas usam para se reunir, né? Uma vela, uma fogueira, para todo mundo se sentar em volta. Já o fogo yang, que o elemento fixo do cavalo, ainda que ele seja da tríade do fogo, as tríades dizem respeito não ao elemento fixo, tá? Então tem que ter essa diferença. No entanto, o cavalo ele é fogo, ele tem o elemento
de tríade fogo, tá? Na fase adulta. E o... deixa eu ajeitar aqui. E de forma fixa também tem o fogo Yang, né? A cabra daí é fogo Yin. Seria o próximo signo que a gente vai abordar, que daí é o fogo Yin. O cavalo é o fogo Yang, que antecede agora ela. Eles são apaixonados por conta disso que a gente tá falando, tá, pessoal? Então eles têm essa ligação com o emocional, tem uma ligação forte com a infância, né? São signos que têm a infância e os sentimentos que eles têm com a infância de forma muito importante. Tanto que o fogo, ele é muitas vezes assimilado com essa parte da adolescência, da infância, da vida do ser humano, né? Na astrologia ocidental também. Por quê? Porque ele marca a indivisibilidade, né? O fogo não se divide, o fogo divide, né? Então o fogo, ele divide as coisas, ele delimita, né? Você não pode ignorar a presença do fogo. Assim como você não consegue ignorar a presença de uma criança ou ignorar um adolescente, né? E no caso do cavalo, deixa eu pegar aqui pra falar com vocês. Só deixa eu achar onde tá a minha anotação aqui que eu fiz pro cavalo. Aqui, achei. Aqui, ó. Na tríade, o ápice tá no cavalo. Sim. E o tigre tá no nascimento, né? É que eu confundi, porque no nascimento das tríades a gente tem o fogo Yang. O fogo Yang não tá na fase adulta, que seria o ápice, né? Que no caso tá no cavalo. É na fase adulta, só que é no ápice e fogo Yin, né? No elemento fixo daí dele, fogo Yang. E de tríade, fogo Yin. E o tigre daí ele não tá, como eu disse, no ápice, né? A denominação é no nascimento. Então, o cavalo, ele vai ter, por estar no ápice, na fase adulta, ele vai tentar continuar as coisas, ele vai buscar ação contínua, né? Então, juntando isso, essa análise com a emocionalidade do cavalo e com a ligação que ele tem com a infância, tá? O cavalo, ele vai falar bastante de infância para você, né? Assim como o tigre e o cão também vão, de forma diferente, mas vão. Principalmente o cavalo e o tigre, tá? O cão já vai ter uma forma mais racional de lidar. E tanto que a relação do cão com esses outros signos da tríade dele é de admiração. O cão vai olhar para a paixão que esse signo tem pro cavalo, pro movimento que ele consegue ter, por muitas vezes o desapego e força de vontade, e olhar pro tigre e ver aquela energia da natureza, aquela força da natureza que faz acontecer, briga, acontece. Ele vai olhar e vai falar: poxa, que maneiro, esses caras são apaixonados, esses caras aqui, eu quero estar com eles. Eles conseguem acender um negócio em mim que faz eu progredir, né? É isso que eu convei. Então o cão, ele tá ali por admiração. Ele tem muitas coisas parecidas, mas são coisas que precisam ser ativadas, né? E que são ativadas quando ele tá com a tríade. Não é necessariamente porque ele é parecido com eles, né? Até porque no cão o fogo tá em armazenamento, né? Então o fogo, ele tá em preservação no cão. Ele não tá presente que nem ele tá no cavalo e no tigre. Ele vai ser ação contínua, o cavalo, no sentido de que ele vai pegar as coisas que ele teve na infância dele, toda a tradição que a família dele deixou para ele, e principalmente as experiências, tá? Se foram experiências boas que ele teve, ele vai aprender forma de fazer das coisas e teve uma relação emocional com aquilo. Por exemplo, o pai dele ensinou como deve ser, tratou muito bem ele. Cara, o cavalo vai seguir aquilo pro resto da vida. Não no sentido de ser tradicional como o boi. O boi vai fazer o seguinte: o meu pai me ensinou, eu vou fazer isso. O boi, ele não precisa nem achar bom ou ruim, ele vai fazer porque ele falou: cara, meu pai fez assim, deu certo, ele me ensinou, daí eu continuei fazendo, ele nunca deu errado pra mim, eu continuei fazendo pro resto da vida. O cavalo não, porque ele vai falar: meu pai me ensinou e despertou em mim uma paixão, ele tocou meu coração quando ele me ensinou aquilo. Então são formas de ação contínua diferente. Não significa que o cavalo seja constante, tá? Fazendo essa análise. Não, ele não é constante. O cavalo, ele é muito inconstante, mas isso se dá por conta do aspecto do movimento que ele tem. Ele quer sempre estar se movimentando, ele quer sempre estar descobrindo coisas novas e de forma transitante, tá? De forma transitante. O cavalo, ele não quer se sentir estagnado. Por isso que as necessidades de viagem do cavalo são
muito evidentes nas pessoas que a gente vai analisar aqui. O cavalo, ele gosta de viajar, ele não gosta de se sentir parado. Eu vou dizer aqui, ó, dos cavalos que eu coloquei aqui, que eu listei aqui alguns cavalos pra gente falar sobre, que é bem interessante a gente fazer essa dinâmica, de pessoas pessoais, assim, da minha vida, quanto de pessoas famosas também. Eu anotei aqui. E todos viajavam pra caralho, assim. E a maioria aqui, eu não sei se tinha algum que não morava em sua terra natal. Que não morava, não, que morava em sua terra natal. A maioria, tipo, era estrangeiro onde estava, né? E o cavalo, ele se vê assim, mas ele gosta de se ver assim, porque é assim que ele se identifica, é assim que ele quer estar. Ele quer se sentir em movimento, né? A transitoriedade pro cavalo é uma coisa muito boa. O único aqui que eu não sei seria o Isaac Newton, que eu não sei muito da história dele pra saber se ele era viajante, enfim. Mas acredito que sim, por conta de ser cavalo. Ah, e até tem mais um cavalo aqui muito interessante que a gente tem pra anotar, que eu me esqueci de falar. Bem evidente também. Deixa eu colocar aqui pra gente. Porque eu também vou comentar sobre ele. Comentar um pouquinho sobre cada cavalo, tá? Pra vocês terem uma ideia. Porque os cavalos, eles são bem evidentes, tá? Aqui, deixa anotado. Os cavalos, eles têm características bem evidentes, tá? Físicas, porque eles têm muita jovialidade, então você vai ver as pessoas de cavalo na sua vida, perceba como elas são joviais. E o que é essa jovialidade? Como que eles conseguem? Porque eles têm a ligação com a infância, tá? A mesma forma como a gente vê no porco, como que o porco muitas vezes se torna bom, feliz, sorridente, como era o Olavo, como é o Luiz Gonzaga, porque eles têm essa relação com a infância. Quando você tem uma boa relação e você é alguém emocional, óbvio, o galo, por exemplo, eu tenho uma ligação muito boa com a minha infância, mas eu sou racional, eu sou galo. Pra mim isso foi bom, com certeza, isso molda o meu caráter como ser humano. Mas, se eu fosse cavalo, isso seria o que ia me mover, entendeu? Não é o que me move por eu ser galo. Então tem essas diferenças. Mas a infância, sobretudo, ela vai mover esses signos dos apaixonados, ou o porco também, por ser uma fase que desperta em você as coisas. E o cavalo, ele enxerga esse despertar, esse início, como paixão. Isso que é paixão pro cavalo. E ele vai seguir isso. Então, é nessa linha de interpretação do signo do cavalo que o Leonardo Bartel e outros mestres falam que cavalo não é bom para a vida intelectual, porque ele se apega muito nisso, ele vem muito entusiasmado, o cavalo realmente é muito feliz, é muito entusiasmado, quer aprender, ele vai para a vida intelectual, quer aprender isso, e ele vai se apegar ao que ele aprender de início, vai ter uma ligação emocional com aquilo, e vai ter dificuldade de desapegar e aprender outras coisas, e analisar de forma mais racional. Para a vida propriamente intelectual, isso é um problema, por quê? Porque muitas vezes na vida intelectual você vai precisar ah, entender que você estava errado, deixar essa sua vaidade, entre aspas, de lado. Você vai ter que mudar de pensamento muitas e muitas vezes, tá? Você vai ter que fazer isso. E conceitos que você aprendeu ontem, você vai ver que não necessariamente vão servir para amanhã. E você tem que questionar a todo momento esses conceitos. E fazer a suspensão de juízo, né? Que é um método de análise. O cavalo, ele vai ter muita dificuldade de fazer isso. O cavalo, ele vai ter muita dificuldade. Por isso que o cavalo vai ter dificuldade em ser estoico. E ele só vai encontrar o estoicismo quando ele conseguir conciliar esse aspecto inconstante dele com a paixão dele. Então, fazer em que sentido? No sentido de transitoriedade física mesmo. O cavalo gosta muito de viajar, como eu falei anteriormente, a gente já vai abordar mais isso, e mesclar isso com o estoicismo, tá? Dessa forma, e vai ter um personagem aqui em específico que a gente vai analisar mais a fundo e vocês vão conseguir entender. Dessa forma, o cavalo vai conseguir se tornar alguém estoico, senão ele tem mais dificuldade, tá? No entanto, ele é alegre por natureza, mas a racionalidade que eu digo do estoicismo, ele normalmente não tem tanta. Significa que um cavalo não pode ser intelectual? Não, o cavalo pode, tá? Um cavalo pode. Ele consegue superar esses vícios ou essas dificuldades apenas, que são várias para a vida intelectual num cavalo, e isso é um grande intelectual. Mário Ferreira dos Santos, a gente tem aqui notado como um notante cavalo, né? Que tinha um aspecto prático, né? Da filosofia, então ele era bem ligado na concretude e também bem apaixonado. Então, vocês podem ter certeza que ele tinha uma ligação com a infância e tinha uma ligação muito forte com as coisas que ele aprendeu primeiro, né?
de alguma forma, não tem como ele ser um cavalo e não ter essa ligação. Eu não sou tão estudado ah, em Mário Ferreira dos Santos, mas isso eu vou falar para vocês e vou estudar mais agora, fazer um curso do Olavo e trazer aqui para vocês o que eu achei sobre, que é uma boa análise. E no cavalo é muito evidente isso. O cavalo não tem como não ter. E se ele não tem, aí é um problema, tá? Porque aí o cavalo vai se sentir morto, ele vai se sentir depressivo. Mais ou menos como um cavalo que perde o fazendeiro que cuidava dele no campo. Ele vai ficar assim, ele vai se sentir sem propósito, sem rumo, né? Então, o cavalo ele precisa de movimento. Movimento físico e mental. Não adianta ele estar no movimento físico e não sentir que está em movimento, que está progredindo. No entanto, para o cavalo é sinônimo, tá? Normalmente é sinônimo. Normalmente o cavalo vai enxergar a mudança de ambiente, mudança de cidade, de território, como um sinônimo de crescimento. Para eles é muito importante. O cavalo adora viajar e o cavalo é muito desbravador. O cavalo é pioneiro. Tanto que a gente tem aqui uma figura de cavalo muito, muito interessante, que eu gosto muito, que é o Tiozão, né, do canal Tiozão no YouTube, que nasceu em 66, né, e é extremamente estoico. Tudo que eu aprendi de estoicismo, eu fiz o curso dele, mais futuramente vou adentrar no curso não, perdão, na fraternidade que ele tem de estoicismo e estilo de vida, porque o cara ele realmente entende muito de estoicismo e a história de vida dele, olha só que interessante. Ele veio de uma família normal, né, no interior do Brasil e sempre gostou de caminhar naquelas paisagens lindas do interior, né? E ele caminhava bastante. Ele começou a caminhar muito e muito tempo. E nessas caminhadas ele fazia conversas interiores, né? Ele sempre conversava com ele mesmo e refletia, se assimilando muito aos estoicos. Só que na época ele não sabia disso. E ele caminhava horas. Outra característica que a gente vê no cavalo, né? O cavalo ele caminha facilmente muito. Ele caminha horas, né? Ele gosta dessa atividade física. O cavalo ele gosta. E ele fazia isso. Só que, no entanto, ele começou a sair do bairro dele de exploração, de caminhada, entre aspas, para a região dele, né? Depois para o estado dele, depois para o Brasil inteiro. E teve uma hora que ele falou assim, não, olha mãe, eu preciso sair de casa e ir para os Estados Unidos. Dela, que, cara, tu tem 18 anos. Sim, ele tinha 18 ou 19 anos, se eu não me engano. E daí ele falou, não, eu preciso ir lá e vou lá montar a minha banda. De novo ligado com o aspecto de paixão, que é uma coisa que é uma paixão pro tiozão. A gente vê que provavelmente o pai dele deve ter ensinado isso a ele, ou deve ter alguma relação emocional com a família dele, que ele aprendeu desde cedo, né? Já é fato. E eu acho que antes da adolescência, tá? Chuto eu, antes da adolescência. Pra ter toda essa paixão que ele tem. E daí ele foi para os Estados Unidos, teve uma banda e depois voltou e sempre em movimento, né? Nunca com uma casa muito fixa, mas sempre conseguindo progredir. E no entanto é um tipo extremamente estoico, não diria intelectual, mas que está sempre na transitoriedade. Então ele está sempre estudando algum assunto, daí ele estuda outro e pega cada coisa de cada situação para ele, né? E consegue utilizar aquilo na cosmovisão dele e para ele evoluir. O cavalo ele se dá muito bem assim, estudando um pouquinho de coisa, daí ele estuda um pouquinho ali, tanto que se você for fazer o curso dele de estoicismo, você vai ver que ele vai misturar ali o estoicismo com tradição oriental, com o Osho, né, que ele cita bastante para as técnicas de respiração numa parte do curso. Ele vai pegar um pouquinho de tudo, porque é isso que ele adquiriu na trajetória dele de transição do Brasil para cá lado, ou do próprio estudo, não precisa ser nem físico, pode ser mental. Eu estudei isso daqui e isso, e ele vai pegando as coisas e vai juntando, e é assim que ele entrega pra gente, de forma bem concreta, né? Se você for ver, ele é bem concreto, até quando ele fala de espiritualidade, nos poucos momentos do curso, ele é extremamente concreto. Ele vai dizer, olha, a espiritualidade é muito importante, mas ela vai ser vital para meditação, né? Para o estoicismo, que é no fundo que racionalidade, né? E óbvio, o estoicismo é bom para todos os signos, só que ele cai muito bem pro cavalo, tá? Se o cavalo se der essa liberdade de passear, de praticar um exercício físico e viver essa vida simples, cara, o cavalo ele vai ser muito feliz. Porque o cavalo ele é simples, ele adora ter esse desapego com as coisas, né? Menos com a paixão dele. Essa paixão o cavalo nunca pode esquecer, ele nunca pode deixar cessar, senão ele morre, tá?
Ele nunca pode deixar cessar. No entanto, ele gosta de sentir que ele está desapegado das coisas. Ele gosta de sentir que ele consegue desapegar, que ele consegue ir para outra coisa, aprender de outra pessoa, ir para outro estado, morar em outro lugar, né? Ele adora isso. Então, o tio Miguel é um exemplo de cavalo que conseguiu ser feliz, né? E é até hoje. E se você quiser, entra no Instagram dele ou no canal do YouTube dele, cara, eu recomendo altamente. O cara, ele é sensacional, sabe? Ele é referência no estoicismo no Brasil. É ele. Não tem como falar outra coisa. Se você disse que aprendeu estoicismo e foi por outra pessoa, com exceção do, sei lá, do Guilherme Freire, desses caras que realmente conhecem filosofia grega, meu irmão, você entendeu tudo errado, tá? Você entendeu tudo errado. Vai com o cavalinho do tiozão que ele vai te ensinar certinho, com concretude, que é isso que precisa ser o estoicismo, tá, pessoal? O pessoal enxerga muito errado, porque o pessoal vai com muito idealismo ver o estoicismo. O estoicismo é racionalidade, tá? O estoicismo, ele é enxergar as coisas de forma racional e tem uma ligação muito concreta com a realidade, porque afinal, tem metafísica no estoicismo? Tem. E a metafísica foi criada pelo Aristóteles, né, um filósofo porco, então é extremamente prática. Quem estuda sabe, a metafísica ela surge da prática, segundo Aristóteles, e é voltada para a própria prática. Então como é que pode ser uma coisa abstrata, né? Falando sobre coisas abstratas, no cavalo ele tem dificuldade de entender, tá? Porque eu não vou dizer que ele é superficial, mas ao mesmo tempo ele não tem profundidade, tá? Ele não é um tipo profundo, né? Por ser muito inconstante, por ser muito por estar muito ansioso, né? Eufórico. O cavalo é muito eufórico com as coisas que ele muda e vai recém fazer. E depois ele tem. Esse é um ponto bom do cavalo, porque ele sabe deixar desapegando. Ele consegue deixar sem magoar ou sem brigar, como outros signos têm dificuldade. Não, o cavalo, se ele vê que uma coisa não é o que ele quer, ou se tá na hora de mudar, ele vai falar, tranquilo, vou embora, tá? Valeu. E ele não vai se prender. E é bom que ele não se prenda, porque realmente é complicado, cara. O cavalo ele não pode se sentir preso, tá? Então, se você aí tem um namoradinho, uma namoradinha cavalo, cara, entenda que ele vai querer bastante liberdade, tá? Ele vai querer explorar tudo que a vida vai ter para dar para ele, tá? Isso, se for um tipo revolucionário, pode ser muito perigoso para estar ao lado, realmente. Agora, se for uma pessoa tradicional, ela vai te levar junto, entende? E se você conseguir conquistar essa pessoa, cara, pode dar muito certo. O problema maior do cavalo é quando junta cavalo, né? Aí dá um problema porque tem uma autopunição, tá? Porém, isso é papo para outro, outro podcast. Esse daqui já tá se alongando demais e eu não abordei ainda nem metade do que eu queria abordar. Então, vamos continuar, tá? Passar um pouco aqui, então, para outra pessoa. Vamos passar para as duas pessoas aqui, né, que estão na minha lista aqui de cavalos pessoais, né, não famosas, pessoais, que eu conheci, dá pra gente notar aqui. Os cavalos, eles são muito gente boa, tá? O que tu conhece como, nossa, aquela pessoa é boa de conversar, aquela pessoa é, nossa, gente fina, é o cavalo. O cavalo, ele sabe ser gente fina, ele sabe ser agradável, fazer amigos, simpatizar. Sobretudo porque o cavalo no seu melhor, e normalmente no seu normal, tá? Mas no cavalo mal não acontece isso. Ele não quer infringir a liberdade de ninguém. E ele quer ter a dele. Se ele tem a dele, cara, tranquilo, vai embora, entende? Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz. O cavalo, ele não gosta de se sentir preso. Então, tipo, meio meloso o cavalo, no sentido de, vamos morar junto, já vamos fazer isso, já vamos fazer aquilo, vamos ter filho. Olha, vai ser complicado. Tenha se ele quiser ter, porque se ter filho implicar numa impedição dele alcançar algum sonho, irmão, ferrou. Ferrou porque ele vai desapegar de você, entende? Ele vai desapegar. Tá? Óbvio, isso são conceitos gerais, assim como a intelectualidade. São conceitos que são superados e podem ser alguns mais custosamente, outros não, outros de forma mais fácil, mas dá sim, tá? E a tendência boa, né? A noção generalíssima que se tinha, inclusive, na China era de cada um superar os seus vícios, né? E assim exaltar as suas virtudes, né? Não focar naquilo que é de melhor, né? Mas focar nos seus vícios, né? Porque na sua virtude ali você já vai evoluir, você já tem uma coisa boa. Então você tem que focar no que você tem dificuldade. Continuando aqui, me ligaram e atrapalharam a gravação. Ademais, seguindo aqui na análise então dos
das pessoas que eu conheci de cavalo, eu botei, cara, tem muitas pessoas, tá? Muitas pessoas, mas são essas daqui que eu vou usar pra análise. Um homem e uma mulher. Esse homem, cara, ele tinha ali na faixa de 43 anos, né? E era extremamente vivaz, extremamente gente fina, como a gente falou, né? O cavalo ele é isso, o cavalo ele é gente fina, ele gosta de estar em movimento, ele é brincalhão, muitas vezes os outros signos vão olhar pra ele e falar que ele é infantil. Vê um cavalo brincando com uma criança. Vê se ele não vai se soltar inteiro, se ele não vai adorar, se ele não vai parecer um crianção. O cavalo parece, o cavalo ele gosta disso, tá? É porque desperta nele um lembrar de uma coisa que é importante pra ele, a menos que ele tenha trauma de infância, alguma questão suprimida, algum trauma, aí realmente sim. Mas um cavalo normal não, tá? E ele adora isso. Você vê um cavalo, ele se derrete inteiro. E muita jovialidade. Esse cara tinha muita jovialidade, muita força. No entanto, ele queria sempre se ver livre, né? Ele não gostava de se ver controlado e ele se sentia realmente sufocado com algumas situações. Então, ele queria se sentir livre, ele queria se sentir em movimento. Ele nem era daqui, tá? Olha só, ele não era daqui. E sempre transitando entre os bairros da cidade, as empresas. Quando precisava ir, ia mesmo embora. Quando não gostava de uma coisa que o chefe disse, também pegava e desapegava, não tava nem aí. Sendo muito bom diplomático, o cavalo ele também é um tipo diplomático muito bom, por conta dessa estrutura rasa que ele tem. Ele consegue lidar muito bem nessa superficialidade dele, né? Porque ele leva as coisas na boa, ele é um tipo normalmente animado, né? Então ele consegue ter uma diplomacia muito boa para lidar com várias situações, tá? Eu ainda acho o rato mais diplomático, tá? E melhor porque ele tem um aspecto de distribuição de riquezas, porque o rato nada mais é do que um enviado do reino dos céus para adquirir as riquezas, por isso que ele tem o dom da riqueza, e distribuir isso para o mundo de forma unitária e de forma que seja gratificante para todos e igual, né? E ele vai fazer isso da melhor forma. O rato, ele é o melhor para fazer isso. E também extremamente diplomático, tanto que é por isso que ele consegue fazer isso e por isso que ele consegue dinheiro. Mas o cavalo também é bastante, tá? Então o cavalo, ele gosta disso. O cavalo, ele tem bastante paixão. Então, se um cavalo se apaixonar por você na infância, cara, você tá muito bem na fita, tá? Você mexe, se você conseguir mover um cavalo, e olha que é difícil, porque você vai ter que ter o fator de gerar paixão nele. Como que se gera paixão? Normalmente no início. Pro cavalo, ele vai se atentar muito ao início, né? Isso vai ser importante, vai ser a madeira para esse fogo, né, que tá em ápice queimar, né? Vai ser o que vai fazer o fogo continuar queimando e queimando e queimando e queima até o resto da vida. O cavalo ele é jovial por isso, né? Porque o fogo que alimenta, a madeira que alimenta esse fogo é a paixão. São os momentos leves, são os momentos tranquilos e aquela paixão que ele começou quando ele fez alguma coisa de muito importante. Então, primeira namorada, namoro de infância, cara, o cavalo ele vai se apegar bastante a isso, tá? Se você quiser conquistar, é, cara, se tu procurar um cavalo assim com muitas experiências, tanto com pessoas como com lugares, você não vai ser a paixão dele, tá? Ele pode te colocar na vida dele, ele pode ser, cara, gente fina demais e normalmente é, porém vai ter um espaço ali pra liberdade dele, não quer dizer que ele vai te deixar. Ainda que os chineses tradicionais, eles avisam muito avisavam, né? Hoje em dia já se perdeu muita coisa. Mas antigamente os chineses eles tinham essa noção de que o homem tinha que ter cuidado com a mulher de cavalo, porque ela é desapegada. Ela é desapegada normalmente, né? Sobretudo quando vai pegar uma mulher de 30 anos e aí que já tem filho, por exemplo, de cavalo. Cara, ela vai ser desapegada, entende? Ela não vai se sujeitar a coisas que ela não quer. Ah, cavalo é aquele tipo bem fácil de lidar, bem queridão. Essas duas pessoas de cavalo que eu coloquei, uma é uma guria mais jovem, que, assim, num ato de extrema coragem, veio pra minha cidade, sendo de outra, num quesito assim, que você fala, cara, por que que você veio? Não, me fala, por que que você veio pra cá? E ela dizia, eu vim por emprego. Tipo, não tinha sentido nenhum, porque não, o emprego tava em alta quantidade na cidade que ela tava, mas ela quis vir pra cá, porque ela queria estar em movimento. E deixou a família e veio morar aqui, entende? O cavalo, ele precisa disso. E ele é bem desapegado, entende? Ele não vai se apegar como outros signos já se apegariam, mas falaria, não, mas eu tenho minha segurança. O cavalo, ó, tanto importa a segurança.
E força também. O cavalo não se importa com segurança ou força. O cavalo ele se importa com movimento. Se tá ruim, se começou a tá ruim, se deu problema, muda. O cavalo ele enxerga dessa forma, né? Sendo assim fogo, o incêndio, né? Por isso que ele tá no ápice. Então não tem como não notar o cavalo, né? Então ele tá sempre transitando e ele é luminoso, ele é bem perceptível. Por isso que o cavalo ele é um signo de fácil percepção, tá? Eles não escondem nada, normalmente são estourados, tá? São estourados normalmente. Tem jovialidade, não é profundo, emocionalidade aflorada. Sensual, o cavalo também, ele tem uma ligação muito forte com a sensualidade, tá? No seu pior a gente vai falar daqui a pouco. O que doma o cavalo é o respeito, né? Pro cavalo se melhorar, e porque a gente tá falando só das virtudes do cavalo. Tá uma maravilha aqui, né? Nossa, coisa boa. Mas daqui a pouco eu vou falar do tipo do cavalo ruim, das coisas que vão ser difíceis para os cavalos. Então a gente vai entrar nisso, tá? Já vamos entrar. Mas, para um cavalo ser virtuoso, o respeito vai ser fundamental. Esse é o que vai ajudar ele. Ele é um tipo marcial e esportivo, tá, pessoal? Os cavalos, eles necessitam de uma ligação com o esporte. Eles vão adorar fazer esporte e vão se dar muito bem, tá? Vão ter talento no esporte que eles fizerem e isso vai mover eles e vai nutrir esse fogo deles, né? Vai ser como uma paixão, vai ser como madeira para eles. O cavalo precisa disso, precisa despojar essa energia física que ele tem em algum esporte, tá? Assim cara, o cavalo vai longe. Tanto que Mike Tyson era cavalo, né? O Mike Tyson, a gente consegue analisar todas essas características nele. Porém, a gente vai entrar em alguns aspectos que ele tinha que era do cavalo mau, né? Ele era um mau cavalo quando ele estava na infância. Na infância não, perdão. Quando ele era jovem, né? E esse cavalo mau tá muitas vezes ligado a cometer crimes, né? A cometer infrações, a invadir, realmente invadir, a pisotear a zona do outro, né? A infringir. O cavalo, ele vai estar ligado muito a isso. A autopunição do cavalo também, né? E o Mike Tyson era isso, antigamente. Tinha muitas coisas boas do cavalo, tinha as características que a gente vê, mas tinha um lado ruim. O cavalo normalmente é humilde, bem concreto, bem desenvolto para falar, conversador, ele é animado, ele adora se envolver com as pessoas, ele é direto, tá? Explorador, ele move-se pelo conhecer, né? A distância para ele vai ser um tema sempre importante. E guerreiro também. O cavalo, como a gente viu na historinha, ele tá ligado com a guerra também. Ele tá ligado com a servidão, com esse contato com o ser humano, com essa coisa boa, mas ele também tá ligado com a guerra, se precisar. Então ele também é um tipo guerreiro, né? Ele não é líder, tá? Ele não é um tipo que é um bom líder ou que nasceu para ser líder, ainda que ele possa ser, todos os signos podem ser líderes, tá? Não tem um que não possa ser um bom líder, mas o cavalo ele é muito passional, tá? O cavalo ele é muito passional e ele não briga, então ele não tem esse aspecto de força, ele tem esse aspecto de, cara, ele vai transitar, se tá ruim, transita, se ele, né? Pronto. Isso o cavalo normal e o cavalo bom. O cavalo ruim já vai ser diferente. Mas ele é muito suscetivelmente de se tornar um tipo muito passional, tá? E isso pode ser bom pra ele se aquietar em algumas coisas que ele pode precisar, mas de forma alguma pode infringir as paixões dele, tá? Senão ele vai ficar um cavalo selvagem, né? Que é um tipo bem complicado de lidar. E ele vai estar realmente sem o fogo, né? Que é o que sustenta a existência dele. Se o cavalo tem o fogo apagado ou não tem o fogo sustentado, irmão, o cavalo tá sofrendo, sabe? Você tá aí destruindo o cavalo. Agora vamos entrar no cavalo mau, então, né? O cavalo mau, ele vai ter o aspecto principalmente de fanfarrão. Ele normalmente não se mete em briga. Muito dificilmente o cavalo não se mete em briga. Mas o cavalo que é mau, ele vai ter quais características principais? Ser fanfarrão e desrespeitoso. Ele vai desrespeitar as pessoas e infringir elas. Isso que é ser fanfarrão. É tu ver que tu é mais forte, tu ir lá e pisotear e fazer o que tu quer, e zoar, e bater, muitas vezes, e ofender. Realmente como se fosse infringindo o espaço da pessoa, né? E é isso. O cavalo, ele tem essa característica que é bem ruim, tá? Que é bem ruim e que não é nada ética, né? É realmente complicado, óbvio. É o tipo vicioso, é óbvio que não vai ser ético. Mas os cavalos têm que cuidar para isso, para eles não serem provalecidos. Os cavalos normalmente ruins, normalmente não. Os cavalos ruins são provalecidos, né? E por não ter a noção de respeito,
eles vão passar por cima das outras pessoas quando eles puderem. Quando eles verem que eles não podem, não, aí tudo bem, né? Aí ele não vai ser um machão, não vai ser o fanfarrão, o zoeiro. Senão ele vai passar por cima e destrói mesmo, e não quer nem saber, não tem dó, entende? E já era. O cavalo, ele facilmente faz isso. Facilmente faz isso. Tanto que o Brasil é um país cavalo. Olha o que a gente fez com o Paraguai, entende? Normalmente a gente é neutro. O cavalo, ele é neutro. Porém, cara, quando ele vê, ele destrói, né? Eu não diria que o Brasil tá necessariamente como um cavalo ruim, tá? Mas a gente vê a ligação com ter uma intelectualidade pouco aflorada, né? Com ser um país que muda muito fácil das coisas, que desapega de coisas muitas vezes que eram boas, né? Com esse aspecto de ser fanfarrão, o brasileiro é muito fanfarrão, mas ele ainda mantém o respeito, porque o cavalo bom e o cavalo normal, vamos dizer assim, ele tende a querer agradar as outras pessoas. Ele quer ser agradável, ele quer ser o amigão, né? E o Brasil, a gente vê que ainda tem esse aspecto. Então, o que o pessoal diz, a dificuldade do brasileiro de dizer não. Nossa, daí vem aquele povo lá da França, né? E diz assim, nossa, o brasileiro, ele diz pouco não consegue expulsar a visita, não consegue falar. O brasileiro é muito querido, um dos povos mais receptivos, porque ele é cavalo, ora bolas, porque ele é cavalo, né? São características de um cavalo, que você vê num cavalo, né? Porém, um traço de cavalo mau, que é esse. Ligando de novo com o Mike Tyson, ou com o Brasil também, a gente tem esse exemplo de criminalidade muito aflorada, né? O cavalo ruim, cara, acontece isso. E a pior coisa pro Brasil, uma das piores, vamos dizer assim, porque a gente tem algumas alternativas ruins, seria um comandante cavalo, tá? Um presidente cavalo, porque cavalo com cavalo é uma autopunição. E aí o negócio fica complicado, tá? Mas papo para outro episódio, tá? Porque aí a gente entra nas punições. Mas enfim, eu acho que sobre cavalo é isso, demos um apurão bem grande aqui, né? O cavalo, ele vai ser muito forte fisicamente, tá? Se ele se dedicar a um esporte, ele é um tipo bem promissor. Tanto que a gente vê que no Brasil tem assim, uma floração pro esporte muito absurda. E eu diria que no tipo marcial vai ter mais ainda, só não é investido, mas a gente já viu aí com várias figuras marciais brasileiras destruindo, mesmo sem apoio nenhum do governo, de mídia, de estudo de combate, sem tradição de combate nenhuma marcial. Cara, o Brasil dá show. O Brasil dá show. E vai dar cada vez mais, porque é um tipo marcial, tá? Pode se dar muito bem. Agora vamos só passar por cima, dar uma pincelada nas pessoas que eu anotei aqui na lista. Tem essas duas pessoas conhecidas minhas, né? Tem o Mike Tyson também, muito evidente cavalo, dá pra gente notar. O Sam Cooke também era cavalo, né? Foi um grande artista de soul, foi o criador do soul, né? Então a gente vê que o cara foi realmente pioneiro do soul, que foi pioneiro do rock, né? Então esse cara, o Sam Cooke, para quem não conhece, influenciou o Michael Jackson, sendo o ápice da música do soul e pegando muito do blues para criar esse estilo, muito do blues, do jazz, que provavelmente ele teve ligação na infância, por isso que ele levou sempre com ele e conseguiu ser transitando, né? Então ele pegou essa paixão dele, transitou para outro lugar e a recriou, né? Porque era a partir do momento que você tira uma coisa que você pegou do lugar, já não é aquela coisa em específico. Você contar já vai ser da sua forma, ainda contando num lugar diferente, de forma diferente. Foi isso que ele fez, ele recriou o blues, né? E ele criou daí então o soul, revolucionando a história da música. Depois o Jackson 5 surgiu, sendo uma banda de soul, o Michael Jackson tendo como ídolo esse cara, pioneiro, né? Os cavalos são muito pioneiros, vale lembrar. E aí ele criou o rock, né? Aí o Michael Jackson criou o rock. Criou não, né? Óbvio, tem influência do Elvis, mas a minha opinião, o Michael Jackson foi mais pioneiro e mais marcante do que o Elvis, né? Eu acho, tá? Mas enfim, essa ligação do Sam Cooke, que é um personagem bem interessante também. O tiozão, né? Excelente, dá pra gente ver o bom cavalo tá ali, tranquilo, leve, dialogador, diplomático, conquista muita coisa, porque por onde ele passa ele vai fazer amigos e vai fazer conquistas, né? Se dá muito bem com música, se dá muito bem com esporte, e essas são as coisas que movem ele, e implantando ali um estoicismo, cara, ele se tornou um tipo que realmente conseguiu as melhores das melhores coisas para a vida dele. No sentido não de riqueza material, mas pessoal e emocional e também, óbvio, psíquica, né? Mário Ferreira dos Santos também era cavalo, dá pra gente notar isso. Então, um bom exemplo aí que dá pra ser um intelectual cavalo. Não é uma vexação, nossa, você ser cavalo não vai ser intelectual. Não, dá pra ser.
É difícil, no geral não é? Não é, mas dá, né? E o Isaac Newton também era um exemplo de cavalo. Então a gente vê de novo pioneirismo. Todos esses daqui foram pioneiros, tá? Todos esses que tem na lista foram pioneiros em alguma coisa. Isso é bem notável. Dá pra gente ver o Mike Tyson no estilo Peekaboo, o Sam Cooke criando soul, o tiozão Miguel na forma como ele trouxe o estoicismo, que ele mesmo descreve no curso que não tem no Brasil, tá? Essa forma, pioneiro também. Mário Ferreira dos Santos com a metafísica, sendo, olha, o primeiro grande filósofo brasileiro, vamos ser sinceros, né? E trazendo essa metafísica, né, o ensino da metafísica formalizado aqui no Brasil, escrito por um grande filósofo, ele, pioneiro. E o Isaac Newton também não dá nem pra gente falar que não, também foi extremamente pioneiro. E é isso, pessoal. Ficou bem longo, não esperava que ia ser tão longo assim o áudio. Então, espero que gostem, né, porque foi esperado o cavalo, então tá aí. Eu tinha bastante coisa pra falar, tentei trazer o máximo, mas eu nem anotei tanto, eu fui falando e fazendo as relações. Mas é isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau.